E agora a gente tem destaque para uma outra reportagem, que faz parte do nosso arquivo 30 anos, e que trouxe para nós a luz sobre o primeiro político, digamos assim, do nosso Piauí, já que o nosso tema hoje é a política. Foi no especial Viva Piauí, 250 anos de história, que a TV Cidade Verde levou ao ar no ano de 2008, e nesse ano que marcava, na verdade, a nomeação do nosso primeiro governador, João Pereira Caldas, para a província do Piauí, nomeado pelo governo português, e nós fomos até Portugal. A gente vê aí a jornalista Solange Souza, que teve acesso a esse decreto assinado pelo rei de Portugal, fazendo essa nomeação, um programa inesquecível, emocionante, que foi apresentado pela primeira vez para os piauienses, num resgate fantástico desses 250 anos de história. A Solange lá em Portugal, a Eli, eu lembro que participou também nesse programa, porque foi ao Rio de Janeiro ver o nosso primeiro mapa, que aliás, Eli, pelos registros que nós temos, né, da época, não muda muito do que é o mapa atual. É verdade, Nádia. Eu fiquei particularmente impressionada com o que eu vi lá no Rio de Janeiro. Depois que a Solange mostrou o documento que deu origem à nossa história, eu fui lá no Rio de Janeiro, na Mapoteca do Itamaraty, e achei esse primeiro mapa do nosso estado. Foi feito em 1760, você imagine aí quanto tempo. João Pereira Caldas ia apresentar ao rei de Portugal o território que ele iria administrar. Foi um pedido do rei, ele queria saber quais eram os domínios dele. E aí o desenho é uma verdadeira fotografia do nosso estado, tem uma riqueza de detalhes que eu fiquei impressionado. Lá já está o nosso relevo, o mapa, o desenho é bem parecido com os atuais, mostra a hidrografia, os nossos rios, mostra a vegetação, vilas, capitanias da época. Foi o primeiro registro cartográfico do nosso estado. Tem detalhes impressionantes e olha, ele foi feito a cavalo, foi todo mapeado. Imagine essa cena. Como era isso? Como é que isso hoje é tudo muito fácil. Nada de GPS naquela época. Nada de GPS, nem de drone, nem de coisa nenhuma. Nádia, sabe o que foi isso feito me remete? a cavalo. Assim, como essas informações nunca chegaram aos piauienses? Tudo isso os piauienses só ficaram sabendo através de especiais produzidos pela TV Cidade Verde. Então é importante a importância da nossa pesquisa, do nosso resgate, do nosso trabalho de produção. A gente passa meses para revelar aos piauienses informações sobre o nosso estado que a gente não sabia, não tinha a menor ideia. Indira, e lá no Rio de Janeiro, Nádia, Indira, esse mapa do Piauí foi uma dificuldade para a gente ter acesso. Ele é guardado numa gaveta, é trancado, o acesso é muito complicado, não é só chegar e prova pegar de que o é um mapa. documento tão importante, os piauienses não tinham nem conhecimento Para de que isso existia. manusear o mapa, a pessoa que nos orientou lá, ela dá uma série de instruções, porque é um papel muito antigo, muito sensível, você não pode tocar de qualquer jeito. Tem todo um trabalho para não se perder esse documento que é muito antigo, né? Olha, eu queria fazer um registro, inclusive na sessão solene da Câmara, no último dia 31 de março, que a TV Cidade Verde foi homenageada, o nosso diretor Jesus Tádira Filho, que na verdade é o grande mentor de todas essas especiais, do nosso jornalismo, as ideias praticamente todas nascem da cabeça dele, a gente só vai e executa com esse time brilhante que nós temos. E ele dizia do orgulho que tinha desses nossos programas especiais, esses históricos especialmente, porque eram e são programas que são utilizados em salas de aula pelos professores, que param as cenas, que voltam com os alunos, que explicam, vocês entenderam como é aqui a hidrografia, você entendeu como foi a nomeação do primeiro governador, e tantas outras histórias e depoimentos importantes que a gente ouviu, que só nos dá cada vez mais orgulho de fazer esse trabalho para você. E imagine, Nádia, o tamanho da nossa responsabilidade. É verdade. Ter que instruir essas crianças, né? Não pode dar uma vírgula errada. Não pode ter uma vírgula errada. Para isso a gente tem ótimas assessorias, como por exemplo a do professor Fonseca Neto, que está sempre com a gente.